Este é o programa Lagoa em Pauta, desenvolvido pela Lagoa TV. Acesse lagoatv.com.br, baixe nosso aplicativo. Estamos pelo Face da Lagoa FM e pelo Face da Lagoa TV, juntamente com os grupos de compartilhamento e nossas páginas. Transmitimos ao vivo também pelo Instagram. E não deixe de conhecer o nosso canal oficial do YouTube. Hoje vamos falar sobre um importante assunto que veio em pauta aqui em Lagoa Vermelha: os canudos de plástico. Os canudos são utilizados desde os tempos remotos, mas a evolução para os modelos de plástico ocorreu na metade do século passado. Os primeiros canudos datam de 3000 a.C. Eles foram feitos pelos sumérios para evitar os subprodutos sólidos da fermentação da cerveja, que ficavam no fundo do copo. O canudo era basicamente um tubo de ouro enfeitado com pedras preciosas azuis, lembrando a bomba de chimarrão e o tererê, utilizado hoje pelos gaúchos. Aqui, em Lagoa Vermelha, o prefeito Gustavo Bonotto vetou o projeto de lei de autoria da vereadora Márcia do Carmo, que proibia a comercialização e o consumo de canudos plásticos em Lagoa Vermelha e a aplicação de uma penalidade, que vai até R$6.000 para o descumprimento da lei. O secretário da Agricultura do município de Lagoa Vermelha, Éder Biardi, nos falou das questões ambientais que envolvem este caso. Essa lei dos canudinhos foi criado como modelo em várias outras cidades, né? Mas sem pensar na realidade de cada cidade e sem levar a fundo esse diálogo sobre se ela é benéfica ou ela não é benéfica. Qual é quanto que ela vai atingir de despoluição, né, do meio ambiente. Porque não adianta a gente pensar em o canudinho é um negócio que polui os mares, que polui os oceanos, né? Mas quanto deste canudinho do nosso município que realmente vai poluir esses mares e esse oceano? E se realmente o nosso município produz quantidade de material capaz de causar esse tipo de poluição? Acredito que ela foi mais pensada como uma moda, né, um modismo, né, baseado em outras cidades, do que realmente encaixado na realidade da nossa cidade, né? O prefeito, acredito eu, tenha vetado, pois seria mais uma forma de onerar o nosso empreendedor, né? Essa multa, talvez, que pudesse vir a ocorrer, seria mais uma forma de onerar o nosso empreendedor, que já está tão difícil, né, para o pessoal ser empreendedor no nosso município e no país, né, no estado, no país, que o prefeito achou por bem não ter mais esse problema, digamos assim, devido à relevância, que eu acredito que seja muito pequena, do canudinho, se comparado a outros materiais que podem poluir. Outras soluções teria? Aí é que está. Foi apresentado juntamente com o veto um projeto de conscientização e educação ambiental, né? Que também daí ele não vai englobar somente os canudinhos, ele vai englobar copos plásticos, vai englobar sacolinhas plásticas e materiais plásticos em gerais. Materiais plásticos em gerais, não só plástico, mas materiais recicláveis em gerais, que poderá ter uma efetividade muito maior do que uma lei proibindo somente o canudinho. Se for pensar, eu até estive conversando com um rapaz de uma reciclagem há poucos dias atrás, se eu não estou enganado, a quantidade de canudinho que tem no estado do Rio Grande do Sul, ela não representa nem 1% do material reciclado, ou do material que vai para os aterros ou que vai para a reciclagem. Então é uma quantidade extremamente baixa, né? Não que não seja importante, né? Não que não seja importante, que a gente possa sair jogando o canudinho onde quiser, mas é um material que acredito eu, ele seja muito baixa a relevância dele se comparado a outros materiais poluentes. O mais importante ainda seria a conscientização da população do quão é importante a reciclagem, né? Eu acredito que sim, eu acredito que o mais interessante é a educação, né? A conscientização com relação à preservação ambiental, à reciclagem, à separação dos componentes, porque o canudinho ele seria prejudicial, não só o canudinho, como o plástico, como o papel, como a latinha, se ele estiver no local inadequado, né? Se ele for destinado para o local correto, ele vai ter a destinação correta. Se for aproveitado para ser reciclado, vai ser reciclado, e se não for, ele vai estar dentro de um aterro sanitário, ele não vai estar contaminando o meio ambiente e nem mesmo causando problema a algum animal. Um exemplo
claro, né, e que muitas pessoas verem na televisão é as tartarugas dos oceanos, né? Então, ele tendo a destinação adequada, ele não vai chegar até os oceanos. Então, eu acredito que a conscientização seria a forma mais correta neste momento, né? Pode ser que num futuro, talvez a médio prazo ou longo prazo, esse material possa vir trazer um transtorno muito maior do que ele traz hoje em dia. Aí sim deveria existir uma política mais efetiva mais radicais, né? Exatamente, uma política de multa, de notificação, né? Até mesmo talvez essa lei poderia ser pensada, mas lá para um futuro distante, acredito eu. Considerações finais ou algo mais a acrescentar? Sobre os canudinhos, talvez, como eu falei antes, é uma questão que eu vejo muito pouco relevante se comparado à quantidade de lixo que nós, humanos, descartamos todos os dias. Mas talvez se for pensar na questão de reciclagem, na questão de lixo, a gente solicita à população que tenha uma atenção mais especial, né, com relação a isso, porque se for pensar a quantidade de papel, plástico, lata, vidro, que cada ser humano descarta por dia, ele chega próximo a 1 quilo por ser humano. Então é uma quantidade muito grande, né, e certamente vem causar transtornos e consequências, né? Essas são umas consequências que ela já não pode dizer que sejam a longo prazo, ela já é a curto prazo, já está acontecendo, né? E a gente deve se conscientizar a respeito disso. Muito obrigado. Projetos similares no Rio de Janeiro e Curitiba causaram um efeito contrário, aumentando o consumo de copos descartáveis e prejudicando o meio ambiente. Ao mesmo tempo do veto, o governo municipal encaminhou à Câmara de Vereadores projeto de lei que estabelece políticas públicas de incentivo ao desuso de canudos, copos e sacolas plásticas descartáveis e institui o selo sustentável, que indicará estabelecimentos que estejam incentivando o desuso ou substituição de canudos, copos plásticos e sacolas plásticas. O assessor jurídico da Prefeitura de Lagoa Vermelha, André Meleque Freitas, nos falou das razões jurídicas que fizeram o prefeito Gustavo Bonotto vetar este projeto. Foi feita uma pesquisa, nós pesquisamos o cenário, a origem, de onde surgiu essa iniciativa legislativa e de que forma os municípios que a adotaram estão enfrentando essa situação nos dias de hoje. E tudo isso começou, essa moda, por assim dizer, de elaboração de leis com relação à proibição de canudinho, ela se iniciou lá em 2014, 2015, quando viralizou na internet um vídeo de uma tartaruga marinha que foi flagrada por uma equipe de biólogos, que aquela tartaruga estava sofrendo, ela estava soltando ruídos angustiantes e foi filmada essa cena. É uma cena bastante impactante para quem tem um mínimo de apreço aos animais. E os biólogos imaginavam no primeiro momento que aquilo ali se tratava de um parasita que estaria na narina do animal. Ao melhor analisar a situação, constataram que na verdade se tratava de um canudo plástico que estava totalmente encravado no nariz do animal. A partir dali, aquele vídeo teve uma viralização muito grande. Hoje em dia a informação ela circula com muita rapidez, as redes sociais são um meio muito propício de propagação desse tipo de informação e desse tipo de bandeira. Então, a partir dali, no âmbito global, inclusive, começou a surgir uma caminhada em alguns países no sentido de eleger o canudinho plástico como grande vilão da poluição mundial. No Brasil isso não foi diferente, nós não ficamos imunes a esse tipo de tendência, por assim dizer. E no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro foi a cidade pioneira, foi onde nós tivemos a primeira lei no país proibindo canudinho plástico. Mas o que aconteceu no Rio de Janeiro? Houve um benefício efetivo à implantação dessa lei? Hoje já se viu que não. Né? Há inúmeras publicações, reportagens, informações e dados a respeito dessa situação que indicam que, na verdade, a iniciativa do Rio de Janeiro foi um grande tiro no pé. Por quê? Porque ao proibir a comercialização e o uso de canudinho plástico, e isso se aplicava predominantemente aos ambulantes, aos quiosques da beira da praia, na questão da venda do coco e de bebidas em geral que usavam, dos quais
os quais impunham a utilização do canudinho pelos consumidores. Para driblar essa fiscalização e driblar a imposição das pesadas multas que também foram estabelecidas lá, passou-se a utilizar um volume muito maior do que era usado de canudinho de outros materiais plásticos tão poluentes quanto o canudinho. No caso, então, passou-se a usar muito mais copo plástico, muito mais pratinhos descartáveis plásticos, ou seja, vários outros itens também de material plástico que não trocaram canudinho. 6 por meia dúzia. Exatamente, trocaram 6 por meia dúzia. Na verdade, não foi nem 6 por meia dúzia, trocaram 6 por 2 dúzias, porque o efeito foi muito pior, porque passou-se a produzir, a incentivar uma produção de material poluente, igualmente poluente, muito maior. Mas mais importante do que o próprio veto, e aí justamente nesse sentido todo de trabalho de conscientização, foi o projeto de lei que foi apresentado concomitantemente com o veto, no sentido de que não apenas se reconheceu como não pertinente ao interesse público a proibição e penalidade pelo uso do canudinho, mas se apresentou concomitantemente um projeto de lei para incentivar o desuso, não punir o uso, mas transmitir uma mensagem positiva de incentivo ao desuso. Isso se dá de que forma? Através da concessão de um selo verde, o selo Lagoa Sustentável, o selo verde, a denominação está em elaboração ainda, para aqueles estabelecimentos que proporcionarem alternativas biodegradáveis a esse tipo de material, ao canudinho, ao copo plástico e à própria sacolinha plástica. Então, esse tipo de iniciativa que nós entendemos como mais pertinente. Segundo o prefeito Gustavo Bonotto, o objetivo do projeto é conscientizar e incentivar boas práticas em favor do meio ambiente e evitar punições aos munícipes. Este foi o programa Lagoa em Pauta, desenvolvido pela Lagoa TV. Acesse lagoatv.com.br, baixe nosso aplicativo. Estamos pelo Face da Lagoa FM e pelo Face da Lagoa TV. Desenvolvemos nosso conteúdo ao vivo pelo Instagram e conheça o nosso canal oficial do YouTube.